Nada poderia preparar o torcedor do Cruzeiro para o que está prestes a ouvir agora. Um movimento silencioso, inesperado e que pegou até os mais atentos de surpresa acabou de estremecer os bastidores da Toca da Raposa. O que parecia ser apenas mais um dia comum de treino, de preparação e de trabalho interno, acabou se transformando em um capítulo que promete mudar o rumo de uma das promessas mais comentadas do elenco de base. O clima, que era de tranquilidade e otimismo, deu lugar a um silêncio profundo, daqueles que antecedem decisões grandes, e dessa vez, a decisão veio de forma definitiva, sem volta, sem espaço para reconsiderações. Antes de continuarmos com essas notícias do Cruzeiro, o que você vai ouvir agora vai mexer com os bastidores da Toca da Raposa como nunca antes. A história que se desenrola dentro do maior de Minas é daquelas que despertam emoções fortes, misturam orgulho, frustração e uma ponta de incerteza sobre o que vem pela frente. E claro, para continuar acompanhando cada detalhe desse novo momento do Cruzeiro, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like, porque o que está por vir promete agitar a torcida celeste e deixar muita gente refletindo sobre o futuro do clube. Agora vamos continuar com a notícia. Nos corredores da Toca Segunda, o burburinho começou tímido, em tons de cochichos. Alguns funcionários notaram a ausência de um jovem atacante nos treinos. Outros perceberam o semblante fechado da comissão técnica. Aos poucos, a notícia começou a ganhar corpo e, quando foi confirmada internamente, veio acompanhada de uma sensação de surpresa geral. Um jogador que representava o símbolo da renovação, da aposta no futuro e da esperança de ver novos talentos brilhando com a camisa estrelada, tomou um caminho inesperado. E a decisão, ainda que pareça brusca, foi definitiva. O atacante Vini Marreta, de apenas 17 anos, antecipou o fim de seu contrato e confirmou sua saída do Cruzeiro antes mesmo do término da temporada. O jovem, que vinha sendo tratado como uma das apostas da base, não vestirá mais o manto azul. A rescisão foi oficializada e, com isso, ele está livre para assinar com qualquer outra equipe, inclusive uma que possa cruzar o caminho do cabuloso futuramente. Foi um desfecho que pegou muita gente de surpresa, porque até poucos dias atrás ele ainda participava normalmente dos treinos e dos jogos do Sub-17. O que mais chama atenção nesse adeus precoce é o contraste entre o potencial do atleta e a decisão tomada. Vini Marreta acumulava bons números na temporada, tendo marcado 13 gols em 24 partidas, uma média considerável para um jogador em fase de formação. Mesmo assim, a diretoria celeste entendeu que o ciclo do atacante precisava chegar ao fim. Segundo informações internas, o Cruzeiro avaliou que a continuidade do vínculo não se encaixava mais no planejamento do clube, que tem passado por uma reorganização profunda em suas categorias de base. Nos bastidores, comenta-se que Vini já recebeu sondagens de outras equipes, inclusive de fora de Minas Gerais. Seu empresário estaria analisando propostas de clubes da Série B e até de alguns times da Série A que observavam o jogador desde os tempos em que ele defendia o Botafogo, ainda nas categorias de base. A decisão de rescindir com o Cruzeiro pode, portanto, abrir portas para uma mudança de patamar na carreira do garoto, mas também deixa uma sensação de oportunidade perdida para o clube que acreditou em seu talento. A torcida, como era de se esperar, reagiu de forma dividida. Alguns lamentaram a saída precoce, enxergando em Vini Marreta um potencial de crescimento e uma chance de retorno esportivo e financeiro no futuro. Outros, porém, entenderam que o Cruzeiro precisa ser criterioso em suas escolhas e não pode manter atletas que, mesmo promissores, não se encaixam plenamente na filosofia de trabalho traçada pela nova gestão de Pedro Lourenço e do técnico Leonardo Jardim. A verdade é que o Cruzeiro está passando por um momento de redefinição estratégica, e nem todos os nomes vão permanecer nesse processo. O técnico Leonardo Jardim, inclusive, vem demonstrando um interesse muito particular em alinhar as categorias de base com o modelo tático utilizado no profissional. Essa integração exige disciplina, foco e comprometimento total dos jovens. E quem acompanha o Cruzeiro sabe, Jardim não mede palavras quando se trata de cobrança por performance e profissionalismo. Assim, cada jogador que sobe da base precisa provar seu valor não apenas com gols, mas também com maturidade e entrega. Nos últimos meses, o Cruzeiro intensificou o processo de renovação com vários jovens talentos. Casos como o de Ryan Lelis, que teve seu contrato estendido até 2030, são exemplos claros de que o clube quer construir uma base sólida e sustentável para o futuro. Porém, nem todos conseguem o mesmo destino. O futebol, afinal, é feito de escolhas duras, e a saída de Vini Marreta é uma dessas decisões que revelam um lado menos glamouroso da construção de um elenco vencedor. Enquanto o atacante se despede da Toca, alguns companheiros de equipe expressaram apoio público, destacando a amizade e o talento do jovem. É comum ver nos bastidores do futebol situações em que um atleta deixa o clube e, mesmo assim, leva consigo o respeito de todos. E no caso de Vini,
O sentimento é exatamente esse. Ele saiu pela porta da frente, de cabeça erguida, mas com o olhar de quem sabe que ainda tem muito a mostrar. Para o Cruzeiro, o foco agora é seguir adiante com as joias que permanecem. A base celeste tem sido um dos pontos fortes da nova gestão, e a filosofia de investir em jovens de potencial segue firme. A cada semana, novos nomes aparecem como promessas, alguns já sendo observados de perto por Leonardo Jardim para futuras oportunidades no elenco principal. O objetivo é claro: criar um Cruzeiro competitivo não apenas hoje, mas também para a próxima década. Vale lembrar que, mesmo com a saída de Vini, o Cruzeiro Sub-17 tem mostrado evolução em outros aspectos. O trabalho de reestruturação vai muito além dos resultados imediatos e mira o desenvolvimento individual dos atletas. Ainda que a equipe tenha terminado o Campeonato Brasileiro da categoria na 12ª colocação, a comissão técnica acredita que o aprendizado adquirido será fundamental para o crescimento coletivo. É impossível negar, porém, que a despedida de um jovem goleador sempre gera impacto. E, neste caso, o impacto é duplo: dentro de campo, pela perda de um jogador que podia contribuir, e fora dele, pela lembrança de que o futebol é um negócio em constante transformação. O torcedor pode até se surpreender, mas a diretoria do Cruzeiro age com base em planejamento, e cada decisão é tomada com foco em um futuro mais sustentável. Nos corredores da Toca, o clima é de continuidade. As categorias de base estão sendo observadas com lupa, e novos talentos já estão sendo preparados para assumir o protagonismo que outros deixaram para trás. O sonho de ver mais crias da Toca brilhando no profissional permanece mais vivo do que nunca. Vini Marreta, por sua vez, já começa a escrever um novo capítulo em sua trajetória. A saída do Cruzeiro não representa o fim, mas talvez o início de um caminho que, quem sabe, possa até cruzar novamente com o do maior de Minas em algum momento do futuro. O futebol tem dessas ironias: hoje adversário, amanhã herói. A diretoria celeste, comandada por Pedro Lourenço, tem deixado claro que cada passo dado dentro do Cruzeiro é pensado, calculado e fundamentado em convicções sólidas, muito além das emoções momentâneas do futebol. Pedro, um empresário que conquistou respeito em todo o país por sua visão estratégica e mentalidade vencedora, trouxe para o Cruzeiro a mesma lógica de eficiência e planejamento que aplicou em seus negócios. Não há mais espaço para improvisos ou decisões por impulso. Cada contratação, renovação, dispensa ou ajuste interno é estudado minuciosamente com base em dados, relatórios de desempenho e análise técnica de longo alcance. E é justamente essa racionalidade fria, combinada com a paixão fervorosa que ele nutre pelo clube, que tem transformado o Cruzeiro em um exemplo de gestão moderna e sustentável. A meta é clara: reconstruir o alicerce do maior de Minas com pilares sólidos o bastante para sustentar não apenas vitórias esporádicas, mas um novo ciclo de conquistas duradouras. O projeto do Cruzeiro sob o comando de Pedro Lourenço vai muito além do que os olhos do torcedor enxergam nos 90 minutos de jogo. Ele envolve uma revolução silenciosa, feita de estrutura, investimento em infraestrutura, capacitação profissional e fortalecimento das categorias de base. A Toca da Raposa II tem passado por uma transformação impressionante, com novos métodos de treinamento, tecnologia de ponta e integração entre o futebol profissional e a base. A ideia é simples, mas poderosa: criar um ecossistema esportivo em que o talento floresça naturalmente, sem precisar recorrer a contratações de emergência. Leonardo Jardim, alinhado com essa filosofia, participa ativamente de cada etapa, ajudando a moldar o perfil dos jovens que serão o futuro da camisa celeste. E é por isso que, mesmo decisões difíceis, como a saída de Vini Marreta, fazem parte de um planejamento maior, que prioriza o coletivo, a cultura de excelência e a visão a longo prazo. Pedro Lourenço sabe que o Cruzeiro não pode viver apenas de memórias ou do peso da própria história. O clube precisa se reinventar sem perder sua essência, e essa reconstrução passa por uma liderança firme, transparente e convicta. Desde que assumiu a SAF, ele tem trabalhado para devolver ao Cruzeiro o protagonismo que sempre lhe pertenceu, não apenas dentro de campo, mas também fora dele, com credibilidade institucional, finanças equilibradas e um modelo de gestão admirado até por rivais. A ambição é recolocar o Cruzeiro entre os gigantes do futebol brasileiro e sul-americano, disputando títulos, revelando craques e enchendo o torcedor de orgulho a cada temporada. E se depender da determinação de Pedro Lourenço e de toda a estrutura que ele vem construindo, esse novo ciclo de glórias não é uma promessa distante, é uma realidade que começa a se desenhar dia após dia, dentro dos portões da Toca da Raposa. E se há algo que o torcedor pode ter certeza, é que a gestão atual não foge de decisões difíceis. A saída de Vini é mais uma dessas medidas que visam colocar o Cruzeiro em um caminho de excelência, mesmo que o preço disso seja abrir mão de talentos promissores em prol de uma estrutura mais equilibrada e focada em resultados concretos.
O Cruzeiro segue firme, de olho no futuro, fortalecendo sua base, aprimorando seu elenco e reforçando a confiança em cada passo dado. O adeus de um jovem jogador não apaga o brilho do projeto, mas o torna ainda mais desafiador e motivador. A Raposa está viva, faminta e pronta para novos capítulos de glória. E agora, torcedor, o que você ouviu sobre essa saída inesperada de Vini Marreta mexeu com suas emoções? Você acredita que o Cruzeiro fez certo ao liberar o jovem ou pensa que ele deveria ter tido mais chances na base? Deixe sua opinião nos comentários, diga o que achou dessa decisão e não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando tudo o que acontece com o maior de Minas de perto, porque o Cruzeiro não para, e cada notícia traz uma nova reviravolta na história do clube que carrega a alma de milhões de torcedores.